Bom dia, pessoal online. Deus abençoe cada um de vocês. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você está entendendo Deus hoje? Tem que entender Deus, né? Eu quero falar hoje sobre algo que o Senhor disse que deveríamos trabalhar na nossa vida. E eu gostaria de dividir sobre essas reflexões que o Espírito Santo me fez me aprofundar sobre a condução. Condução. Você pensa, condução? Condução de ônibus? O que é condução? Às vezes a gente precisa de uma condução. Estamos tão preocupados no termo inicial e mais ainda no termo final. Estamos preocupados tanto em estabelecer um contato, mas não observamos o meio pelo qual estamos indo. Estamos direcionados a fazermos as coisas segundo o propósito que acreditamos, mas não nos preocupamos com o meio que você está usando. Que meio? A condução, ela pode ser simplória. Você pode começar uma atitude na sua vida espiritual e falar: não, eu a partir de agora faço isso. Eu a partir de agora vou fazer isso. Mas logo depois, no meio da situação da sua vida, você deixa aquilo e não faz mais nada. Então, conduzir-se ao longo da decisão que você tomou, tanto do início quanto no final, é necessário você entender por que você está se conduzindo dessa forma, não é verdade? E entender como fazer esse processo de começar algo na sua vida e como você tem que se conduzir ao longo desse processo. Porque às vezes Deus pode falar para você: vai, anda nesse caminho. Aí você vai. Aí você esquece Deus. Você começa um caminho com Deus, mas no meio do caminho você esquece Deus. Isso se dá muito para relacionamentos. Você começa um relacionamento com Deus, fala de Deus 5 minutos. Um mês depois, fala de Deus 10 minutos. 3 meses depois, fala de Deus eventualmente. E assim vai. E não é só uma questão de falar de Deus, mas é uma questão de você viver Deus. Amém? Às vezes a gente fica com medo de viver Deus, porque eu vou e não quero abrir mão das coisas que eu gosto. Pergunta a pessoa que está na sala: você está entendendo? Eu não quero abrir mão. O quê? Não vou abrir mão nunca. A boa notícia é que Deus não vai requerer nada de você que você não queira. Ele é muito gentleman, é um grande cavalheiro, e Deus sempre tem um momento certo. Quanto mais maduro você estiver, menos na carne você vai operar na sua vida. Mas, pastora, o que é exatamente isso? O que é ser conduzido? O que é essa condução que Deus quer fazer na minha vida? O que Deus quer tanto me conduzir? Eu sei dirigir. Eu não faço nada de errado. Só quando o retorno está muito longe. Quando o retorno está muito longe, eu faço coisa errada. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você faz isso? Isso não é culto de revelação, não, né? Só para se identificar o teu problema, olha só. Está longe demais o retorno, eu vou lá e faço antes. Ok? Então eu quero falar sobre esse modus operandi, essa condução da sua vida. Você está disposto a perceber coisas? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Gálatas
Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ai, pastora, que coisa difícil. O que é essa coisa da carne? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você é chiclete? Carne é chiclete? É frango? É o quê? O que é carne? É filé mignon? É contrafilé? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Irmão, você sabe o que é carne? Carne todo mundo sabe o que é. É o corpo. O corpo tem desejos, tem anseios, tem vontades. E corpo é diferente do espírito. Porque, por exemplo, quando a pessoa morre, o que acontece com ela? A carne fica, mas o espírito vai. E vai para algum lugar com Deus, muito bom. Mas o que acontece com a carne enquanto estamos aqui? Enquanto estamos aqui, a carne quer dominar sobre nós. Ela tem desejos, ela tem vontades, ela tem concupiscência. Logo nós começamos a operar e entender, mas o que exatamente são as obras da carne? A palavra de Deus explica o que são as obras da carne. Ah, deixa eu te explicar. Ai, estou em dúvida. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Espera aí, vamos lá. Vamos tentar ver o que é. Vamos no 20 que a gente vai entender. No 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. E aí a pessoa, prostituição. Não sou prostituta, então. Lascívia, não tenho lascívia. E aí vai tirando. Mas a prostituição da qual fala a Bíblia é qualquer coisa que você se venda ou tenha um preço dentro de você. Então a prostituição pode ser por você não ter convicção de falar para aquela pessoa, porque você quer o emprego dela. Aí você se vende por aquilo, vende a sua convicção por aquilo. Então é muito mais profundo do que você pode julgar uma situação. E aí você começa a perceber que a carne, ela acaba dominando você. A sua fraqueza, o seu mau humor, a sua falta de visão, acaba dominando o seu espírito, fazendo com que você não sinta, não se determine a lutar contra isso. Principalmente quando a gente está só. Já reparou quando a gente está só? Olha o que acontece. Seguindo. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, fofocas. Então essas coisas da carne, elas alimentam uma área na tua vida que não edifica o seu espírito. Então por que eu estou falando do porquê de nós falarmos de condução? Porque você não tem que só ver, quando você entra na visão de Deus, o chamado de Deus, um caminho de Deus. Existe o início, mas existe um meio. E a maneira como você vai conduzir a sua vida, que é tão importante quanto o final, aonde você vai chegar. Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver um emprego assim, assim, assado. Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver esse tipo de pessoa na minha vida. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque às vezes você tenta conseguir situações na sua vida que na verdade te trazem uma felicidade simplesmente pelo que você é e pela maneira como você conduz. Aí você não se deixa bater por esses pensamentos, por as pessoas que alimentam a sua carne. Que coisas são essas que alimentam a sua carne? A dúvida. As atitudes espirituais que não querem mudar, que querem se acomodar, que você não quer alcançar nada. E aquilo vai entrando na sua carne, até que afeta a sua alma, até que afeta o seu espírito, e no final das contas, você deixou a carne dominar.
Você deixou ser controlado completamente pelos seus desejos. E em sendo controlado pelos seus desejos, você continua com fome. Porque o Espírito de Deus, o que acontece com o Espírito de Deus? Ele vai limpando você. Ele vai levando você para um caminho que cada vez mais você vai entendendo, sabendo. O Espírito Santo, ele vai ministrando no nosso coração. Mas pastor, isso é tão difícil. Não. A palavra de Deus disse que ele derramaria sobre toda a carne. Então, você tem condições de viver, se conduzir através do Espírito de Deus. Mas para isso, você tem que abrir mão da carne. Ai, pastora, tem certeza que eu tenho que abrir mão da minha carne? Porque é tão bom. Pergunta a pessoa do seu lado, é bom ou não é bom? É bom, não é bom xingar, falar o que você quer, chutar o balde. É bom? Pergunta a pessoa do seu lado, vê se não é bom isso. Ah, na hora, é ótimo. Você extravasa, né? Você vai dizer, soltei. Mas espera aí. E o eco? Sabe, tem decisões que você toma e coisas que você faz hoje, que até hoje você escuta o eco dessas decisões. Não é? Tem coisas que eu fiz há 28 anos da minha vida, 30 anos atrás, 40 anos atrás, vou subindo, hein? 45 anos atrás, 47 anos, eu tenho 49. Que ecoam até hoje na minha vida. Então o eco é o resultado das decisões em que você determina na sua carne. Eu não consigo, no espírito. Declara dentro de você, eu não vou conseguir, e a carne imediatamente não vai mesmo não. Esquece. Para que tentar? Aí automaticamente, quando você está pensando nisso, o que você faz? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. O que você faz? Pastor, eu começo a brigar com Deus. Já brigou com Deus? Não. Só murmurei um pouquinho. Brigar com Deus é quando a gente não está aceitando aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E às vezes Deus está querendo transformar áreas fracas em áreas fortes. Como é que Ele faz? O que Deus faz para transformar uma área fraca sua em uma área forte? Ele vai mexer. Não. Eu digo para Deus o que Ele tem que mexer. Aqui não. Mas Ele vai mexer. Ele vai mexer. Ele vai fazer você meditar sobre coisas que você nunca tinha pensado antes. Ele vai fazer você abrir seu coração. Você sabe que às vezes você conduzir a sua vida com o Espírito de Deus, você precisa abrir mão da sua rabugice. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você conhece gente que é rabugenta? Deus fala assim, olha, abre mão da sua teimosia, da sua rabugice, e dá um sorriso, abraça as pessoas. Deixa Deus conduzir a sua vida. Dá amor para as pessoas. Não, hoje eu não quero. Não toque em mim. Aí é que a carne não pode comandar você. É nesse momento que você vai dar ordens. Eu te dou ordens. Levanta, sorri e ama os outros. É difícil? Claro que é. Porque a carne é forte. Ela estabiliza você naquilo que você quiser. Porque você não está indo para lugar nenhum, a não ser assumir a postura e ser conduzido por aquilo. Não é fácil você ser conduzido pela ira? Não é fácil você ser conduzido pela sua teimosia? Não é fácil você dizer para as pessoas que você quer fazer dessa forma ou daquela? Agora, quando você se permite abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar na sua vida de uma maneira
a te conduzir todo dia a esmerar-se e aprender algo novo. Não, eu tenho um contato com Deus. A maior parte das pessoas falam isso, né? As pessoas assim, bem bebês espirituais, falam assim, não, eu tenho um relacionamento próprio com Deus. Pessoal online, você faz isso? Ah, eu tenho, não, eu e Deus estou aqui, ó, certinho. Mas se você não consegue ter um relacionamento com as pessoas, como é que você pode dizer que você tem um relacionamento com Deus? Se você não consegue ter um relacionamento verdadeiro com as pessoas, ter amigos verdadeiros em que você abra, se você não consegue ter um relacionamento verdadeiro com a sua namorada, com a sua esposa, ou vice-versa, como é que você pode dizer que você tem um relacionamento com Deus? Se você não consegue se espelhar com outras pessoas, ter um convívio com as pessoas, aprender as fraquezas das pessoas, falar das suas, crescer nas suas, ensinar outros a crescer nas deles, como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não consegue amar o seu irmão? Há algo estranho nisso. Porque a finalidade, toda a finalidade de você estar aqui na Terra, é para quê? Pergunta a pessoa do seu lado, é para quê que você está aqui na Terra? Para plantar, pastora. Vamos plantar batata? Meu sonho era ter uma fazenda de batatas, porque eu amava batata. Quando eu tinha 11 anos, eu falei, Deus, por favor, eu quero casar com um fazendeiro, plantador de batata. Eu não sabia o que eu estava pedindo, menina. Eu queria sacos de batata na minha vida, porque eu amava batata, eu era apaixonada por batata. E precisa casar com fazendeiro de batata? Coisa de 11 anos, né? Então eu falei assim, não, eu quero viver a vida inteira perto de batatas. Vai que Deus tivesse ouvido isso e feito isso comigo, eu ia estar lá, tanto batatas, fazendo um culto cheio de batatas, ia para, né, para a Holanda. Então, o processo de Deus na nossa vida, ao nos conduzir no Espírito, é nos ensinar a sairmos de dentro de nós mesmos e atravessarmos o muro de outras vidas. Porque é difícil a gente sair da gente mesmo, não é? Ai, volta de novo. Aquela mola que está tentando ser puxada, mas volta de novo. A carne é assim. A carne, quando ela é esticada, quando ela é dominada, ela quer voltar ao status quo ante. Ela quer voltar àquele lugar parado de novo. Mas Deus quer esticar a gente. O tempo todo, estica mais um pouquinho. Vai lá, fala com aquela pessoa, estica mais um pouquinho, abre o seu coração. Vem, estica mais um pouquinho. Mas a gente não quer. A gente quer voltar para o lugar. E aí, às vezes, estamos tão cegos. Estamos cegos. Estamos cegos e queremos dizer para as pessoas que elas devem ficar assim, fechadas nos seus mundos. Queremos convencer as pessoas, me deixa viver no meu mundo. Ora, se uma pessoa é convencida disso, nós seremos cegos, tentando guiar outros cegos. Entende isso? Entende como é importante você enxergar? Como é importante que... Vamos abrir em Mateus 15, 14. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos abrir a palavra em Mateus. Mateus 15. Perdão, Mateus 15, eu quero começar do 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial plantou será arrancada. Deixai-vos, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nós não podemos deixar-nos sermos contaminados em ficarmos totalmente vivendo para nós mesmos e fechados num aquário. Não podemos fazer isso. Precisamos dar a oportunidade de Deus
nos usar para que possamos ajudar a outras pessoas e a nós mesmos. Porque em ajudar as pessoas, em nos relacionarmos com as pessoas, em fazermos condutores, porque nada mais é a condução, é porque Deus quer nos conduzir durante toda a nossa vida e ajudarmos a outras pessoas a serem conduzidas também. É como uma grande estrada, né? Um rio da vida. Você passa pelas pessoas, as pessoas passam por você. Algumas indo na mesma direção que você, outras indo ao contrário. Mas vejamos, e se nesse rio de mão e contramão, você estende a sua mão e passa por alguém que está indo ao contrário de você e ela muda a direção? Passa a ir na mesma direção que você. Será que isso não é a razão pela qual estamos aqui? Estamos para seguirmos os rios que Deus nos conduz, mas vejamos, não podemos viver só e não podemos fazer da nossa missão apenas a nossa própria vida. Então quando você estiver diante de uma situação em que você queira viver profundamente a sua carne, o que você vai fazer? Você vai lembrar da mola. O que a mola faz? A mola estica, depois volta de novo. Aí você vai, não vai voltar de novo não. Vai ficar esticada. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está a fim de se esticar? Você quer? Eu realmente acho que a carne é uma mola. Eu realmente acho que a maneira como a gente vive é sempre na ideia de que você tem que se acomodar. Para você não ficar acomodado, você tem que pensar, o que eu estou fazendo, como eu posso melhorar? Quantas vezes você pensa nisso durante uma semana? O que você precisa melhorar? Talvez o que você precisa melhorar é a maneira como você se compara o tempo todo. Quanto mais você se compara, mais você se acha errada, se acha inadequada. Você o tempo todo olhando para as pessoas e achando que você é sempre ruim. Você se inferioriza. Então você precisa parar de se comparar. Já outros precisam parar de se lançar em piscinas sem água. O tempo todo, não querer olhar a água, eu quero entrar. Tem tanta sede, tanta carência, que precisa de qualquer tipo de piscina. Não importa, não tem água, mas eu preciso tentar. Ei, Deus não vai te dar uma piscina sem água, então experimenta ver se há água na piscina antes de você mergulhar. Porque dói menos. Bater sempre a cabeça na piscina sem água dói muito. Às vezes, o que a gente precisa? O que a gente precisa? A gente precisa mudar o nosso coração. Porque não vai ser guardando no nosso coração rancor de uma pessoa que nos traiu. Não vai ser guardando essas coisas no nosso coração que a gente vai conseguir ser feliz. Em algum momento, a gente tem que perdoar. Perdoar de verdade. Amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você entendeu? Agora aqui é mais fácil. Não, tem gente que não entendeu. Eu vou te dar mais uma chance para você entender. Vamos lá. Vamos em Êxodos. Em Êxodos 23, 20. Eu estou falando sobre a condução. Condução. É interessante que na fisiologia é uma transmissão ao longo de nervos, né? A condução se dá pelos nervos, até que chegue no tato. A sensibilidade, a condução que você tem é você prestar atenção em tudo que está à sua volta, aí saindo da fisiologia, mas a condução é você presta atenção em tudo que está à sua volta e aquilo que Deus quer que você faça naquele momento. Então você tem que estar
ligado, on, não é isso? Se você está desligado o tempo todo, pensando em todas as coisas que você não tem, ou que você gostaria de ter, você vai estar conduzindo, naquele momento da condução da sua vida, você vai estar conduzindo as coisas da maneira certa de Deus, você vai estar prestando atenção numa coisa que você não tem. Eu não tenho isso aqui, eu fico, não tenho isso aqui, eu não tenho isso aqui. E aí aquilo que você tem, você não olha, você não dá valor, você não cuida. Amém? Estamos entendendo isso? Então podemos ir um pouquinho mais. Êxodos 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar, neste caminho, e que te leve ao lugar que tenho aparelhado. O que é isso? O que é isso? Isso é uma promessa de uma condução. Eu vou mandar um anjo para você, para te levar por esse caminho. Eu vou te dar a condução para você ir nesse caminho. Se Deus nos prometeu a capacidade de não só ir por um caminho, mas como nos ensinar como ir por esse caminho e nos guardar durante esse caminho, então por que a gente não usa esse caminho de Deus? Qual a razão da gente não usar o caminho de Deus? É que às vezes a gente não acredita em Deus. A gente duvida do poder dele. A gente pega as rédeas do nosso controle e queremos controlar tudo segundo a nossa vontade. E aí aquele controle de Deus sai, porque nós queremos dominar aquilo. Mas ele disse, eu vou, se você me escutar, eu não só vou te fazer passar por um caminho, como eu vou mandar mensageiros, anjos, que vão conduzir você a esse caminho. Aí o mensageiro chega, careca, baixinho, careca, baixinho, vai falar de coisa de Deus? Aí você já fica assim, careca, baixinho, desarrumado. Careca, baixinho, desarrumado e sem escovar o dente. Não, é demais, pastora. Essa pessoa vai querer ministrar na minha vida? Eu quero dizer para você que Deus pode levantar uma pedra. Até uma pedra Ele pode usar para falar com você. Mas Deus vai mandar pessoas e situações para te ajudar. Mas se você não quiser ouvir, como é que você vai crescer? Como é que você vai se conduzir no caminho dele, se só você... A minha palavra basta, porque o meu poder próprio se manifesta na minha realeza. Eu estou parafraseando um versículo da Bíblia, isso é piada para evangélica. Só evangélico ria. Então, o poder de Deus, Ele vai manifestar na sua vida para que você possa cumprir um propósito. E esse propósito nunca é solitário. Até aqueles que Deus mandou que fosse solitário, porque Deus pode chamar uma pessoa para ser solitária, Ele vai estar sempre envolvido em ajudar os outros. Então, porque o poder de Deus vai se manifestar. É como os intercessores. Se aqui tivesse intercessores, eles estariam orando, para que o poder de Deus se manifeste na vida de cada um aqui. Então, o poder de um intercessor é orar. Porque através dessa intercessão, o poder de Deus vai se manifestar. Então, eu pergunto a você, se Deus te ensinasse e te chamasse a se conduzir, olha a condução
Olha como você está vivendo a sua vida. Preste atenção de como as coisas estão acontecendo. Você iria perdoar? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você vai perdoar? Iria perguntar. Quem sabe? Quem sabe? Você ia parar de se comparar? Você ia parar de se condenar? Você iria conseguir enxergar o que Deus está falando com você? Eu não estou ouvindo. A condução é Deus que faz. Amém? Você entende isso? Você entende que se conduzir com Deus, às vezes, e muitas vezes é uma renúncia da sua própria maneira de agir. Se você age sempre, e está sempre fechado, e sempre com medo do que as pessoas vão fazer com você, você não está aberto àquilo que Deus pode fazer para a sua vida. Portanto, como uma mola, você sempre vai querer estar fechado. Mas a mola, ela tem uma serventia quando ela se abre e se fecha. A mola tem muitas serventias. A partir do momento em que ela sai do lugar onde ela está e ela passa a se expandir, ela tem uma serventia. Quantas coisas você já viu com uma mola? Agora, você não vai ver uma mola parada, porque a mola não foi feita para ficar estagnada. Assim como você não foi feito para ser estagnado na vida. Se então você tem uma carne que te leva a ficar fechado, e fechado no seu próprio mundo, então obedeça a Deus e saia. Dê passos na direção de sair do seu próprio mundo. Experimente ser moldado por Deus, porque na verdade os mensageiros de Deus, eles vão vir. Só que nem sempre da maneira como você quer. Tem gente que está esperando o anjo com várias asas e tal, chegar e fazer assim. Oi! Oh, demorou tanto. Tem gente que espera a aparição do próprio Jesus. E olha que já acontece. Isso acontece. Jesus, assim como Paulo, Jesus apareceu. Jesus pode manifestar na sua vida e você ter um encontro com Ele tão profundo que isso vai mudar a sua vida. Mas às vezes não é como você quer. Vai ser de uma forma diferente, vai ser se entregando mais. Dando passos de confiança. Não, eu vou tentar. Dê passos de confiança. Tome uma atitude que possa despertar no espírito de você ter mais convívio. Se aproximar mais de Deus significa dizer correr riscos. Mas Deus, como disse a promessa de Deus, Deus vai te guardar. Amém? Por todo o seu caminho, Ele vai te guardar. Ele sabe do seu coração, Ele conhece você. Vamos então, diante do Senhor, tomar essa decisão de ser conduzidos pelo Senhor, amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você está aprendendo isso? E se eu não tiver vontade de mudar nada? E se eu não tiver vontade de mudar nada? Eu quero dormir os 2 dias. Sexta, sábado e domingo. Quero ficar vendo filme, 5 horas de filme. Não ligar para ninguém, não atender ninguém. Ficar dentro do meu mundinho. Ah, isso é uma boa ideia, pastora. Esqueceu a pipoca. Não, pipoca engorda. Não. Faça isso com outros. Gente, vamos passar 20 pessoas dentro de um apartamento, vendo filme o dia inteiro, ninguém aguenta. Chega uma hora que você já olha para a pessoa já olha para você, já fica com mau humor. Então, Deus quer fazer o que de você? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Quer fazer o quê? O quê? Que você seja esse veículo na sua própria vida e na vida dos outros. Amém? Então vamos nos levantar para nós orarmos por essa condução na vida do Senhor. Sim, ela achou.
Aleluia, Senhor. Senhor, queremos declarar em nome de Jesus. Muda a nossa estrutura. Conduza, Senhor, o Teu Espírito sobre a nossa vida, Pai. Transforma as nossas fraquezas em fortalezas. Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, por uma cura espiritual. Senhor Jesus, aqueles que não conseguem renunciar à dor, ao rancor, à amargura, que não conseguem, Senhor, retirar isso do coração. Inicie essa limpeza, Pai. Ajude essas pessoas a falarem sobre isso. Senhor, conduza, Jesus, para o perdão. Pai, retira o medo, Pai. Retira desencorajamento, Senhor. Pai. Retira, Senhor Jesus. Jesus, todo o entendimento de que a carne precisa comandar. Pai, domina. Nos ajude a dominar sobre a carne. Senhor Jesus, nos ajude a transformar, Senhor Jesus, cada situação em convicção. Trabalhando nas áreas tão difíceis na nossa vida. Sobretudo, ensina-nos, Senhor, a governar o nosso coração. Que seja a Tua vontade, Pai, que seja o Teu poder. Eu clamo o Teu poder sobrenatural, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a governar sobre o nosso coração. Então, Senhor, se essa é a condição para que possamos andar no Teu caminho, Jesus, que essa condução seja feita através do Teu Espírito Santo, diante de cada um que agora me escuta. Em nome de Jesus.